Nesse segundo bloco desta série de programas que vamos fazer sobre as pessoas que abraçaram seus talentos e que vivem uma vida super saudável, assumindo todos eles, a gente vai conversar agora com Ulisses, um talentoso artista dentista, né, que inclusive rima bem nessas duas profissões. E ele vai nos contar um pouco de como é que foi isso, Ulisses, essa sua vontade, essa sua coragem, né, e esse seu equilíbrio em assumir duas profissões assim, que na verdade são parecidas, mas são de mundos também completamente diferentes, né? O mundo da arte, o mundo da saúde, eles se misturam. Como é que é isso? Tudo se mistura e para mim não teve nenhum nunca teve nenhum problema de trabalhar com as duas coisas, até mesmo porque quando eu era um estudante eu era tido como um estudante muito bom na minha parte prática, no uso das mãos. E quando eu comecei a fazer machetaria lá por aquela época, mais ou menos, que era uma coisa muito tosca, rudimentar, mas já causou um impacto muito grande nos meus colegas, nos meus professores, e começaram a dizer que eu tinha talento. Como diziam que eu tinha talento para ser dentista, diziam também que eu tinha talento para ser artista. Só que eu não sabia que era machetaria, era artista, chamava artista. E a coisa foi caminhando. Lá na faculdade é um curso científico, então cientificamente a gente evolui, aprende. E aqui eu aprendi com o meu dom, usando o meu dom. Lá foi científico e aqui puramente dom. E utilizei o talento nos dois. Desenvolvi um pouco, a gente vai desenvolvendo um pouco mais, encurtando caminhos, acertando as coisas, arestas, tirando daqui e dali, e termina dando tudo bem. Nunca teve problema nenhum dos dois. Para mim foi uma coisa que sempre uma coisa completou a outra, porque teve o elo maior, além da minha cabeça, além do meu corpo, do meu ser, são as minhas mãos. E dentista sem mão não é dentista, artista pintor ou escultor sem mão também não é. E a mão, e precisa de ter uma mão própria para isso. Eu acho que a minha é própria para isso, tá entendendo? A partir de um momento complicado, Ulisses explica que mergulhou na complexa simplicidade da machetaria. E senta que lá vem a história. O meu primeiro contato com a machetaria foi uma coisa assim... Nem eu tenho muita explicação, porque eu nunca tinha visto machetaria, não sabia o que era isso. E uma coisa que caiu, parece que veio lá do céu para mim, me ajudaram, que veio para ajudar a minha vida, resolver minha vida naquele momento. Então, uma coisa que eu descobri por mim mesmo, não tive professor, coisa nenhuma, totalmente autodidata. E começou numa loja dessas lojas que vendem madeiras. Então, no beneficiamento daquelas toras imensas, então aquelas máquinas soltam aqueles cachinhos, umas dobrinhas de madeira formando aqueles cachinhos. E tinha uma madeira vermelha, madeira escura, madeira mais clara. E eu tinha mania de chegar da faculdade e ir lá para aquela loja. Aquele cheiro de pó de madeira, como se daquele... Eu adorava aquilo tudo. E um dia eu peguei aqueles cachinhos de madeira, tipo aquelas coisinhas enroladinhas assim, não? Eu levei para casa, molhei, passei um ferro e comecei a fazer era um girassol, se eu não me engano, um girassol. Uma coisa bem simples. E eu levei para a faculdade. Então, causou um impacto muito grande. E um professor que era presidente de um congresso de odontologia que ia haver aqui, ficou muito impressionado com aquilo, juntamente com outros professores também. Me ofereceu uma sala, disse que eu produzisse, que ele me dava uma sala no congresso para eu expor. Eu fiz aquilo meio como sem acreditar muito. Mas a coisa foi tão legal que eu botei 10 trabalhos e vendi 6. Então já mudou meu rumo, porque eu que tinha acabado de sair de um emprego federal para estudar, me manter, sem ter emprego, que a faculdade era tempo integral, não tinha de onde tirar dinheiro para comprar os meus instrumentos. A machetaria me garantiu isso perfeitamente. Depois deste primeiro contato com a machetaria, Ulisses foi longe. Já tem mais de 50 exposições e cerca de 1000 trabalhos, morando em diferentes países do mundo. Depois que eu comecei a fazer, fui melhorando um pouquinho e agora atualmente já tenho muita exposição individual, muita exposição coletiva, já salão, alguns prêmios, medalha de ouro, primeiro lugar de salão, menção honrosa, já tenho um currículo bastante vasto que já me dá um respaldo de
bem reconhecido pelo público e pelos críticos daqui de Natal e até alguns fora daqui mesmo. Tem obras em vários países, inclusive, né? Tenho trabalhos fora do Brasil. Tenho trabalho em vários lugares. Tem nos Estados Unidos, tem em alguns países da Europa, aqui na América do Sul mesmo, tá entendendo? E no Brasil tenho do norte até o sul. Eu só não tenho no norte, do nordeste até o sul, só não tenho do norte. E alguns desses trabalhos que o Ulisses está falando, que já estão aí mundo afora, a gente está mostrando agora durante todo este bloco, para que você conheça mais um pouco do trabalho deste talentoso artista dentista. E agora a pergunta que eu gostaria de fazer, Ulisses, é a seguinte: como é que você faz para conseguir transcender os obstáculos que a madeira e os próprios clientes, né, os seus consumidores impõem? Me conta um pouco dessa história. Eu acho que o tempo, como eu já comecei isso lá por 74, 75 mais ou menos, quase que nunca eu interrompi. Foi quase que constante na minha vida a machetaria, com alguns intervalos pequenos. Então a gente vai cortando o caminho, tá entendendo? Cortando o caminho, vai simplificando as coisas. E hoje em dia eu já posso dizer que não tem mais nada difícil não para fazer. Um exemplo é esse trabalho aqui. Esse trabalho foi um trabalho que foi encomendado. Eu fui forçado a fazer um trabalho porque eu recebi uma encomenda de uma figura muito importante aqui de Natal e que me sugeriu assim, sugeriu que poderia ser um trabalho ligado ao mar. Poderia ser um trabalho ligado ao mar, alguma coisa ligada ao mar, coisa que eu nunca tinha feito. E eu tomei isso como um desafio e tive muito medo, porque eu tenho mania de perfeição, de procurar aperfeiçoar, dar um resultado bem coerente, bonito, bem equilibrado, bem acabado. E eu nunca tinha feito nada do mar. Mas eu resolvi que eu ia fazer. E fiz esse trabalho aí, resolvi fazer um fundo de mar, não tirei isso, não me inspirei em coisa nenhuma, assim, além da própria natureza, de você ver um aquário, de ver qualquer coisa. Mas eu não vi uma fotografia numa revista, não vi nada. Isso é totalmente da minha cabeça, fui fazendo coisa, montei esse trabalho e está aí. E isso aqui é um exemplo que, quando a gente quer fazer, não tem dificuldade não. Você tem dificuldade sim, mas não tem impossibilidades, que é isso que eu quero dizer. E está feito. Eu acredito que é um trabalho muito equilibrado, bonito e por aí vai. Se surgirem outros, como é que se diz? Desafios, com certeza eu vou fazer. Eu faço até quebrar-cabeça, ser um pouco difícil, mas eu não vou deixar de fazer não, eu vou. Você vai dizer sim? Vou dizer sim. Sim para o mundo, para Deus, para o universo, né? Deus para o universo, Deus para o universo, Deus para a natureza. Ulisses, e com este sim, eu gostaria de te pedir para encerrar esse bloco, deixando uma mensagem para aquelas pessoas que estão nos assistindo e que estão pensando assim: para ele é fácil, mas para mim não é tão fácil assim. O que você diria? Não é tão fácil assim mesmo não, mas todo mundo tem o seu talento. E se você tiver o dom, aproveite o seu talento. Se não tiver, desenvolva, crie, procure caminhos que você vai chegar lá. O grande dom desta vida é dizer sim, né? É pelo menos se dispor a tentar, né? Sim. Sim. Até o próximo bloco.